Olá, tudo bem? Esse é o nosso sétimo encontro e penúltimo encontro da nossa Semana da Esperança, com o tema A Verdade Revelada. Nosso texto-chave está em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, obedecem às coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Põe em semente, vamos orar. Grande Deus, ajuda-nos a lermos, ouvirmos e obedecermos a tua palavra. Nos dá sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso penúltimo estudo é as testemunhas reveladas. Apocalipse capítulo 11 conta a história de duas testemunhas. O nosso objetivo nesse encontro é identificar quem elas são. O capítulo 11. Antes de vermos, vamos fundamentar essa ideia das duas testemunhas. Uma testemunha não tem valor. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então, é necessário pelo menos duas testemunhas. Outro texto. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Há necessidade de duas ou três testemunhas. Apocalipse 11, verso 3 diz assim: Darei as minhas duas testemunhas, então o argumento será válido. Por quê? Tem pelo menos duas testemunhas. Que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Que ideia vem à nossa mente com vestidas de pano de saco? É só olharmos para o Antigo Testamento. Cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amargura e lamentação. Então, pano de saco lembra tristeza, amargura, lamentação. Por 1260 dias. Como estamos em profecia, dia, ano, método de Deus. Por 1260 anos, as duas testemunhas aí apresentadas iriam ainda continuar falando, mas com lamentação e amargura. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Daniel capítulo 8 fala de um período de lamentação e amargura. Por quê? A tradição prospera e a verdade está por terra. A tradição tem mais valor do que o assim diz o Senhor. Isso é um motivo de tristeza, lamentação. Esse grande período de 1260 anos, nós já sabemos, né? De 538 a 1798. Ele é apresentado em diferentes versos da Bíblia, todos falando do mesmo período de grande tribulação, lamentação, amargura, tristeza. O texto que nós estamos está aí no meio, né? Apocalipse 11, verso 3. Durante esse período de muita amargura e lamentação, coisas estranhas começaram a participar da igreja cristã. E nós já vimos esse momento durante em algum dos encontros dessa semana. Doutrinas novas foram incorporadas na mensagem da igreja. Isso não faz parte do assim diz o Senhor, faz parte da tradição. Nesse período, vários reformadores falam. Então, mesmo num período de vestido de pano de saco as testemunhas, amargura e lamentação, lembra do texto? Elas continuam falando, profetizando. Quem são os instrumentos que ajudam a propagar as testemunhas? Pedro Valdo, na França, representando os valdenses, João Wycliffe, na Inglaterra, João Hus, na Boêmia, Jerônimo, na Boêmia, William Tyndale, na Inglaterra, Martinho Lutero, na Alemanha, John Wesley, na Inglaterra, pessoas que, mesmo nesse período difícil, continuam a falar das duas testemunhas. Essa grande tribulação, Jesus fala sobre ela.
porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Abreviados. A tribulação era tão grande que mexeram na lei de Deus e mexeram na graça de Deus. Os dois elementos fundamentais foram mudados no período anterior e durante o período da grande tribulação. Deus, pelo seu amor e misericórdia, o que ele fez? Abreviou. Apresentou a um padre, por nome Martinho Lutero, a palavra de Deus e o assim diz o Senhor. A perseguição da igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em sua misericórdia para com seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Pela influência da reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. Então, o que temos aí? Deus, através da reforma, quem inicia a reforma? Quem participa da reforma? Um padre, professor de padre na Alemanha, chamado Martinho Lutero. Abriu mão do salário, do título, da reputação, para ficar com o assim diz o Senhor. Fez a melhor escolha. Texto lá de Apocalipse 11, falando sobre as duas testemunhas, também comparam as testemunhas com duas oliveiras e dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando lembramos de candeeiro, o que nós fazemos para entender o Novo Testamento? Vamos ao Antigo Testamento. Eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite. Então, o azeite, a oliveira, está relacionado à função de iluminar. Iluminar. Oferecer meios para a iluminação. Quando lembramos dos candeeiros, lembramos também do Salmo 119, né? Porque ali fala também da lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, me ajuda hoje. E luz para o meu caminho, me ajuda no futuro. Como os candeeiros, ilumina hoje e também no futuro. O texto de Apocalipse 11, falando das duas testemunhas, avança e diz assim, no verso 5: Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, como entender as duas testemunhas aí na função de sair fogo da sua boca? Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Através do profeta Jeremias, que participa das duas testemunhas, é como se, ao ele falar, fogo saísse de sua boca, trazendo juízo para um povo rebelde. O verso 6 de Apocalipse 11, falando das duas testemunhas, diz que elas têm autoridade. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como autoridade para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, autoridade em três aspectos. Qual é o meio de entender o Novo Testamento? Olharmos para o Antigo Testamento. Lá em 1 Reis 17, fala sobre um momento que um profeta que participa das duas testemunhas falou e não choveu. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, que faz parte das duas testemunhas, ele fala e o céu se fecha. Preenche as características das duas testemunhas. Outro exemplo, autoridade sobre as águas. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. A Bíblia identifica Moisés também como profeta. Vamos pegar um episódio da vida de Moisés, o profeta, que participa também das duas testemunhas. Êxodo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez um vento
por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Percebe? Profeta de Deus que participa das duas testemunhas tem autoridade e separa as águas. Tem autoridade sobre a terra. Antigo Testamento, Êxodo 8. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Então, o que temos aí? A autoridade sobre a terra. As duas testemunhas são apresentadas também como dois profetas. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, as duas testemunhas, para aqueles que não querem nada com a vontade de Deus, com a assim diz o Senhor, elas acabam fazendo um papel de atormentar as pessoas, porque as incomodam em seus pecados. Elas querem permanecer em pecado, mas as duas testemunhas as atormentam para salvar. Grande Conflito, página 267. As duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Lembra do início? Deuteronômio diz que para um argumento ser válido, é necessário pelo menos duas testemunhas. Aqui estão as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. O que você faz para que o argumento não seja válido? Só segue o Novo Testamento. Percebe? Perdeu a autoridade. Por quê? Não tem pelo menos duas testemunhas. Ah, eu também quero enfraquecer, então só segue o Antigo Testamento. Então, o que acontece com o argumento? Não tem validade. Sutil, mas eficaz. E não vem de Deus. Deus nos apresenta duas testemunhas. O Antigo Testamento fala que um cordeiro viria para morrer pelo pecador. O Novo Testamento diz: o cordeiro veio. Duas testemunhas, argumento válido. O que eu faço para desfazer o argumento? Me perder, não entender o Novo Testamento? Tiro o Antigo. Não entender o Antigo? Tiro o Novo Testamento. Sutil, mas eficaz e não da vontade de Deus. Eu devo conseguir considerar as duas testemunhas. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi pervertido, eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé. Então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco, com lamentação, com tristeza, mas continuaram a profetizar. No verso 7, Apocalipse 11, falando ainda das duas testemunhas. Após os 1260 anos, aquele período lá que elas profetizaram, vestidas de pano de saco, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Se as coisas já estavam difíceis durante 1260 anos, após ficariam piores. Haveria um reino que se levantaria contra o assim diz o Senhor, para acabar com as duas testemunhas. O período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, devia fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A França
é a única nação do mundo que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. A França fica à parte como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. Exterminou as duas testemunhas. E o seu cadáver, Apocalipse, olha a precisão da profecia apresentada para João lá no primeiro século, próximo ao ano 100. Nós estamos no futuro e vemos como Deus foi preciso em sua revelação. Jesus diz: quando verem as profecias acontecerem, sua fé em a minha pessoa vai o quê? Aumentar, aumentar. Por quê? Alguém já disse isso, é confiável. Foi Jesus. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, 1260 anos de sofrimento e lamentação, mas ainda falando. Vem ainda um reino chamado França e extermina as testemunhas. Diz que Deus não existe. O Apocalipse chama esse movimento de agir como Sodoma e Egito. Lá no Antigo Testamento, que é a melhor forma de entender o Novo Testamento, nós temos algo sobre Sodoma. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado o quê? Muito. Então, a rejeição das duas testemunhas, a rejeição do assim do Senhor, do conhecimento que o povo deveria ter na época, e não foi em busca, não deu valor, é comparado ao período de Sodoma e Gomorra. É um pecado que se agravou muito. E o Egito? Faraó respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Isso nos lembra o ateísmo. Lembra? O Egito, o Faraó, não reconhece quem é o Senhor. Por isso, o Apocalipse chama esse período de ações contrárias às duas testemunhas, como se fosse Sodoma e Egito. Verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. De maneira simbólica, o Apocalipse está mostrando, João está escrevendo, cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, de que a condição da palavra de Deus é como se a verdade estivesse por terra. Algo que Daniel já nos apresentou lá no Antigo Testamento. Quanto tempo? 3 dias e meio. Estamos na profecia. Qual é o método de Deus? 3 anos e meio. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde. Percebe? Preenche todas as condições. Foi adotada pelo mesmo corpo legislativo, uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às Escrituras. Então, a profecia apresentada a João se cumpre nos mínimos detalhes. Deus não faz nada e não permite nada, sem antes revelar o seu segredo através dos profetas. Mas depois dos 3 dias e meio, 3 anos e meio nós já sabemos, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Então, Apocalipse 11 está nos dizendo que as duas testemunhas, aí identificadas, o Antigo e Novo Testamento, a Bíblia, o assim diz o Senhor, tem agora um movimento para o céu, em resposta à vontade de Deus. A Bíblia, as duas testemunhas, estão nos conduzindo a ir olhar, pensar no que está acontecendo aonde? No céu.
o que o capítulo 11 nos apresenta e foca a ida das testemunhas para o céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. As duas testemunhas, obedecendo ao Senhor, está levando a nós a olharmos para o céu. O que há no céu? O santuário de Deus. E esse momento é focado num dos compartimentos, o compartimento que tem a Arca da Aliança. É o período que Deus inicia a análise dos registros para apagar os pecados, confirmar nomes no livro da vida ou retirar nomes do livro da vida. Tenham a atenção no céu. Quem está dizendo isso? As duas testemunhas. Quer ter um foco para a sua mensagem, quer ter um foco para a sua pregação. As duas testemunhas estão dizendo: olhem para o céu, apresentem o conteúdo celestial. O santuário, no seu último compartimento, está em atividade. Abriu-se, olhem para o céu. Grande conflito 204. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. E se há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante. Infelizmente, com o passar do tempo, o movimento protestante se apostatou e também deixou a palavra. Mas, inicialmente, qual era o princípio protestante? A Bíblia, e a Bíblia só, como regra de fé e prática. As duas testemunhas. No estudo desta noite, nós relembramos de que nós não podemos viver apenas como uma das testemunhas. Não podemos escolher entre elas. Não podemos viver só do Novo Testamento ou só do Antigo Testamento. Esse argumento não tem validade. É necessário, pelo menos, duas testemunhas. Uma completa a outra. O Antigo Testamento é iluminado pelo Novo. O Novo Testamento é iluminado pelo Antigo. Nós praticamos isso no estudo desta noite. Deus nos apela hoje. Tem você vivido só do Novo Testamento? Essa não é a vontade de Deus. Tem você vivido só do Antigo Testamento? Essa também não é a vontade de Deus. Quem diz isso? O assim diz o Senhor. O que você vai fazer diante disso? Você pode, por livre e espontânea escolha, decidir mudar a situação e aceitar o argumento das duas testemunhas. Muito em breve, o Senhor do céu virá para encontrar aqueles que aceitaram a revelação das duas testemunhas. Vamos orar. Grande Deus, eu escolho seguir as duas testemunhas, permanecer no ensino do assim diz o Senhor. E oro a Ti, pelos méritos de Cristo, que mais e mais pessoas tomem a mesma decisão, porque essa é a vontade do Espírito de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Pai, de toda a divindade, em prol do nosso bem e da nossa salvação. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã no nosso último encontro da nossa semana, A Verdade Revelada. Que Deus o abençoe.